10, ele fala sobre exposição ao consumo do alimento preparado. Também é um item que deve ser abordado em manual de boas práticas, né? Se, por exemplo, se houver exposição de alimento preparado. Esse item será abordado, vai ser abordado em locais como self-services, que existe aquele balcão a temperatura controlada, tanto quente quanto fria. Locais que vendem salgados, que vão ter balcões térmicos a temperatura controlada quente, que vão ter padarias e também locais de salgados, que vão ter, ou padarias e locais que vendem sobremesas, que vão ter o balcão térmico a temperatura controlada fria. Então, esse 4.10, ele vai abordar itens referentes à exposição do consumo desse alimento preparado. Ele já está lá e o cliente vai se servir. O 4.10, ele está abordando 7 itens bastante interessantes. E existe o 4.10.3, que ele fala que os equipamentos necessários à exposição ou distribuição de alimentos preparados sob temperaturas controladas devem ser devidamente dimensionados e estar em adequado estado de higiene e conservação e funcionamento. A temperatura destes equipamentos deve ser monitorada, regularmente monitorada. Vamos lá. A primeira coisa que ele está falando é que esses alimentos a temperatura controlada, que pode ser quente ou fria, pode ser um balcão térmico para salgados, um balcão térmico quente para pratos quentes de self-service, ou um balcão frio para as saladas de um self-service, ou para conservação de sobremesas de um self-service ou de uma padaria. Esses equipamentos à temperatura controlada devem ser devidamente dimensionados, ou seja, tem que ter equipamento em quantidade suficiente e devem estar em adequado estado de higiene, conservação e funcionamento. Tem que estar limpo, tem que estar conservado. Conservado quer dizer que ele não pode estar quebrado, que ele não pode estar com a tinta caindo, que ele não pode estar enferrujado. Então, ele tem que estar em ótimo estado de conservação. E higiene, porque existem alguns balcões que a questão da higiene está completamente deficitária. Então, a higiene também é verificada em fiscalização. E o próximo ponto que ele fala é que a temperatura deste equipamento deve ser regularmente monitorada. Ele não está falando só da temperatura do equipamento. E quando a lei fala, ou não só da temperatura do alimento, mas ele está falando da temperatura do equipamento. E quando ele fala em temperatura monitorada, ele está falando em documentação. Se eu estou monitorando, eu tenho que documentar esta temperatura do equipamento. Então, eu tenho que apresentar para os meus fiscais, quando houver uma fiscalização do estabelecimento, qual é a temperatura que constantemente que o meu equipamento ele chega. Ele não fala qual temperatura os equipamentos têm que chegar, existem alguns referenciais técnicos para isso. Em média, a temperatura da água de um self-service tem que chegar aí a uns 90 graus Celsius para que o alimento fique a pelo menos 60 graus Celsius, né? Obviamente que você tem que aquecer o equipamento antes de pôr os seus alimentos para ser exposto no self-service. A lei não fala de quantas vezes essa temperatura deve ser monitorada, mas fala que tem que ser regularmente. É muito comum nos self-services a temperatura ser monitorada pelo menos uma vez por dia. É comum, né? Logo que o alimento chega ao self-service. E essas planilhas de temperatura do equipamento, ela deve ser apresentada para os fiscais sanitários sempre que houver
sempre que for requerido na fiscalização.